Fala pessoal, beleza? Hoje eu queria fazer um videozinho mostrando como eu utilizo as réguas de perspectiva do Lazy Nezumi. Então o que eu vou mostrar aqui não são todas as funções, todas as ferramentas do Lazy Nezumi, mas é basicamente como eu utilizo essas réguas para fazer as minhas artes, beleza? Então vamos lá. Lazy Nezumi, para quem não conhece, é esse programinha aqui, que ele é um plugin, na verdade, para auxiliar você no Photoshop. Então ele é um plugin pago que você vai pagar separadamente lá do Photoshop, eles não têm nada a ver com a Adobe, mas eles fazem esse plugin já há bastante tempo. Se eu não me engano, ele começou eles começaram a desenvolver o Lazy Nezumi para modificar como o seu mouse funciona, de uma forma que suavizasse e fizesse meio que um processamento nos traçados que você faz no Photoshop. Porque antigamente no Photoshop não tinha essa função de smoothing do seu brush. Então, você precisava ter esses softwares terceiros para que o seu traço ficasse mais suave, né? E você conseguisse fazer aquelas line arts bem perfeitas, aquelas curvas perfeitas, sem ficar tremendo o seu pincel, tá? Mas eu não uso muito nesse sentido o Lazy Nezumi, eu uso ele basicamente para corrigir alguns bugs que tem no Photoshop. Então, o meu Photoshop, particularmente, ele tem alguns probleminhas que eles são resolvidos com esse Pen Offset Fix. E aqui em Edit Photoshop Options também tem um Fix Jitter Bug, que é uma parte experimental, se eu não me engano, aqui do Lazy Nezumi, mas ele também evita que o meu traçado saia tremido naturalmente. Eu tenho utilizado nos últimos dias e para mim tem funcionado legal, beleza? Mas não é disso que a gente veio falar aqui, a gente veio falar sobre as réguas do Lazy Nezumi. Antes de começar aqui a gente realmente ver as réguas, eu queria só mostrar para vocês uma parte que é muito boa aqui, que é a edição de atalhos. Então, se você vier aqui em Settings e Edit Shortcuts, né, editar atalhos, você consegue colocar alguns atalhos. Se eu não me engano, quando você instala o Lazy Nezumi, ele já vem tudo isso limpo, né? Ele não tem, se eu não me engano, quase nenhum desses atalhos aqui. Eu vou mostrar os que eu uso, tá? Eu uso muito esse Show/Hide, tá? Eu uso bastante esse Ruler On e Off e o Overlay On/Off, tá? Então, o que significa cada um desses? Esse Show/Hide, ele na verdade ele só oculta e faz essa janela aparecer, né? Ele faz a janela aparecer e oculta ela. Então, se eu apertar aqui esse atalho que eu setei, você pode alterar para qualquer outro, tá? Mas se eu apertar aqui Ctrl Shift R, ele esconde e faz essa janelinha aparecer, tá? No meu caso, eu estou usando o Ctrl R também para ligar e desligar as réguas, tá? Então, meu Ctrl R, ele não é aquela régua do Photoshop, tá? Eu tirei aquilo e eu uso o Ctrl R direto para essas réguas do Lazy Nezumi. Ele faz isso aqui funcionar. E o Ctrl Alt R, para mim, né? Você pode escolher, ele esconde a interface do Lazy Nezumi. Então, aqui, se eu tiver com a minha régua habilitada e começar a riscar, ele com a interface ele já está funcionando, certo? Mas se eu apertar o meu Ctrl Alt R, ele esconde a interface, mas a régua ela também continua funcionando, o que é excelente, beleza? Então, às vezes, quando você está precisando fazer algum traçado e não quer toda essa interface, todos esses elementos aparecendo, você simplesmente esconde ele, tá? Só para a gente recapitular aqui. Então, Show/Hide, ele aparece e esconde a janela. O Ruler On/Off, ele vai habilitar as minhas réguas aqui e vai desabilitar. E o Overlay On/Off é aquilo que eu falei para vocês de esconder a interface, mas que a régua ainda funciona, certo? Você pode, se você estiver utilizando, você pode se confundir um pouco, porque se você esconder a interface e desabilitar a régua, você meio que não fica sabendo, tá vendo? Ó, eu estou habilitando e desabilitando e ele simplesmente não aparece, então isso pode ser um problema para você. Presta bastante atenção nos atalhos que você está clicando e está setando aqui, beleza? Então vamos lá. Como que eu uso essas reguinhas aqui do Lazy Nezumi? Antes disso, na verdade, é importante só falar que o Lazy Nezumi também funciona com outros programas, tudo bem? Eu uso ele aqui no Photoshop porque ele foi feito para o Photoshop. Então, se eu mostrar aqui para vocês, ó,
se eu mostrar aqui para vocês a interface, uma coisa que é legal é que se eu mexer a tela do meu Photoshop, a régua ela se mexe junto com a minha tela, né? E eu consigo mexer a minha tela porque eu tenho essa opção aqui, ó, em Edit, Preferences e Tools. Eu tenho essa ferramenta aqui de Overscroll ligada. Então, se você não estiver conseguindo mexer, é por causa disso, tá? Mas é interessante que se eu mexer aqui, a régua acompanha. E no Photoshop, se eu der um zoom, a régua também acompanha o meu zoom, ó. Se eu der zoom e tirar, a régua dá zoom junto, o que é muito, muito, muito útil. Mas eu deixei aqui, por exemplo, vou desabilitar a régua, eu deixei aqui, por exemplo, um outro software aberto, que é o Krita, tá? E o Krita também funciona com o Lazy Zoom. Então, para você fazer outro software funcionar, não precisa ser o Krita, pode ser o Clip Studio, por exemplo, ou qualquer outro software que provavelmente vai ter uma ferramenta de régua, né? Mas só para mostrar para vocês. Você vem em File, Hook Window, e você, ó, ele vai mostrar essa mensagem, dá OK e clica na janela que você quer que o Lazy Zoom funcione, beleza? Depois disso, ele já vai funcionar, tá vendo? O que é excelente. Então dá uns 3 segundinhos ali, você já pode apertar Ctrl R para ver se está funcionando. E o que é legal é que ele já vai funcionar, né, a régua tudo certinha, mas e ele acompanha também a régua se eu mover o meu canvas aqui, beleza? A única coisa, infelizmente, que não funciona é o zoom. Então, se eu der zoom em outro software que não seja o Photoshop, ele infelizmente não vai funcionar, beleza? Vamos voltar aqui então para o Photoshop, Hook Window, ok, clico, e ele já vem para o Photoshop. Ó, ele piscou a tela, então ele reconheceu o canvas aqui. Vamos lá. Eu vou apertar Ctrl R e a gente vai ligar a nossa régua, tá? Quando você liga a régua no Lazy Zoom, ele já tem um modo aqui que provavelmente vai estar em alguma outra régua. Cada uma dessas réguas, ela funciona de um jeito diferente. Então, fica o convite aí para vocês explorarem aqui, porque vocês podem encontrar algumas réguas que seja bem útil para você. Então, tem, por exemplo, linhas radiais, né? Então você seleciona um ponto e você consegue fazer traçados a partir desse ponto, é muito útil isso aqui, enfim, tem várias outras réguas, mas eu basicamente uso a Linear Perspective, tá? E eu também uso a Ellipse, Perspective Ellipse, tá? Que são perspectivas em elipse. Então eu vou mostrar basicamente essas duas e também vou mostrar a perspectiva em olho de peixe, né? Então, que eu não uso, não utilizo muito, mas é legal só de mostrar para vocês. Vamos então para Linear Perspective. Linear Perspective, para quem não sabe, é realmente aquela perspectiva com 3 ou 2 pontos de fuga, ou 1 ponto de fuga também, beleza? Vamos lá, passo a passo então. Antes de a gente já começar a desenhar aqui, eu quero só mostrar para vocês aqui as ferramentas que eu mais utilizo dentro dessa régua de Linear Perspective, tá? Vou mostrar uma a uma. Na verdade, eu acho que eu vou mostrar só as que eu uso para a gente ser um pouquinho mais rápido aqui. Mas, basicamente, deixa eu só colocar aqui. Mas, basicamente, eu vou falar um pouquinho sobre esse Accuracy. Isso aqui é basicamente o quanto de precisão o meu traço vai ter em cima da minha régua. Então, se eu traçar aqui, ó, eu vou até fazer maiorzinho para vocês verem certinho. Ó. Se eu traçar aqui, você vai perceber que o meu mouse está acompanhando perfeitamente a linha que eu selecionei, certo? Se eu diminuir esse Accuracy, eu consigo mover o meu mouse, ó, fora da minha linha de perspectiva. Então, se eu deixar mais ou menos, meio que o meu mouse, eu consigo mover o meu mouse, mas a minha linha, ela ainda se mantém meio que rente a esse traçado. Então isso é legal se você não quiser aquelas linhas mega perfeitas para o seu desenho, tá? Eu gosto de tirar um pouquinho desse Accuracy só para dar uma certa imprecisão nesses meus traçados, mas isso é algo completamente pessoal, ok? Você pode deixar 100% se você quiser. Image Zoom, ele só está mostrando para o Lazy Zoom qual é o zoom do seu arquivo, então se você perceber, esse Image Zoom, ele sempre vai estar junto do seu arquivo, 34,2%, né, que é o zoom aqui da minha imagem, e aqui vai estar também sempre muito próximo ou igual o valor, o número aqui. Então isso aqui você não mexe. O View Radius é basicamente o nosso cone de visão, tá? Então,
Se eu aumentar e diminuir aqui, você vai perceber que os meus pontos de fuga, esse meu ponto de fuga aqui, ó, da esquerda, e esse aqui da direita, eles acompanham o meu cone de visão. Então, dependendo, se você quiser deixar já meio pré-setado a distância entre os seus dois pontos de fuga, e você quiser mover eles juntos para, por exemplo, um arquivo maior ou menor, você simplesmente vem aqui e aumenta o seu View Radius, tá? Então aqui se eu der um zoom out, você vai perceber que a proporção da distância entre os meus dois pontos de fuga, ela se manteve a mesma. Perfeito? Então, só uma dica para vocês, se vocês não souberem o que é cone de visão, mas quiserem utilizar, de certa forma, esse conhecimento aqui, tenta deixar mais ou menos essa distância aqui, pega essa proporção mais ou menos, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, não tem tanto problema assim. Essa distância desse ponto de fuga até o começo aqui do cone de visão, certo? E o final aqui do cone de visão e esse ponto de fuga. Pega mais ou menos essa proporção, se vocês quiserem eu posso até deixar na descrição um vídeo que explica um método bem facinho de você encontrar o cone de visão, é legal pra caramba, se vocês tiverem interesse. Mas isso aqui é legal, essa distância é legal, por quê? O que significa isso aqui? Significa que se eu colocar o meu canvas, né, o meu papel, digamos assim, o meu documento, a minha ilustração dentro desse cone de visão, em qualquer lugar dentro desse círculo, ó, mais ou menos dentro desse círculo, se eu pegar, por exemplo, isso aqui, deixa eu só rapidinho desabilitar. Ó, se eu pegar isso aqui e mover dentro desse círculo, qualquer lugar, pode ser aqui, por exemplo, ó. Pode ser aqui, não importa. Se tiver dentro desse círculo, com essa distância dos meus pontos de fuga, né, das minhas linhas de perspectiva, eu vou ter pouca distorção, ou quase nenhuma distorção na minha perspectiva, tá? Para isso que serve o cone de visão, é para você ter menos distorção na sua perspectiva, tá? Só para relembrar rapidinho, quanto maior a distância dos seus pontos de fuga, menor a distorção. Se eu quiser mais distorção, então eu trago para dentro. Mas se você pegar essa proporção e seguir, já funciona bem, tá? Então, só um exemplo simples. Se eu colocar aqui fora desse meu cone de visão, eu vou ter meio que, ó, principalmente nesse aqui, ó, eu vou ter meio que uma perspectiva muito distorcida para criar as minhas caixas, né? Mas se eu colocar, por exemplo, dentro agora do meu cone de visão, ó, só um exemplo bem simples para vocês entenderem. Ó, percebe que eu não tenho quase nenhuma distorção que chega a um ponto quase gráfico, né? Ele vira um diamante aqui fora, entendeu? Então é para isso que serve o nosso cone de visão. Então é isso aqui. Tenta sempre colocar, então, quando você criar o seu arquivo para ilustrar, tenta colocar o seu cone de visão aqui, ó, englobando o seu documento, beleza? Então isso é um conceito legal de perspectiva para você seguir, tá? Todos os outros aqui, se eu não me engano, o Field of View ele também controla um pouco a distância entre os dois pontos de fuga. Horizon Tilt, ele é simplesmente a inclinação da sua linha do horizonte. Então, se você quiser inclinar a sua linha do horizonte, ó, você pode também. Eu não recomendo muito isso se você estiver no começo, você pode se confundir, tá? Então, vou deixar em 0 aqui. Os outros comandos, o View Tilt, Line, o Line Angle e o Line One Tilt, você consegue controlar dentro aqui do seu próprio canvas, apertando Ctrl, tá? Então, View Tilt você controla por aqui. Rotate Line, Tilt Line, você também controla por aqui, tá? Todos os outros você consegue controlar. O único que você não consegue controlar fora, se eu não me engano, é o Move Center, que é onde você consegue colocar e posicionar a sua linha do horizonte dentro do seu canvas. Então, se você apertar Ctrl, esses controles eles vão aparecer, e se você clicar aqui em Move Center, você consegue aqui então arrastar a sua linha do horizonte para onde você quiser, beleza? Só para explicar então, View Tilt, ele é basicamente o seu terceiro ponto de fuga, né? Aquele ponto de fuga que vai ficar lá em cima, ou dependendo, se você não quiser usar o terceiro ponto de fuga, quiser fazer apenas uma ilustração com 2 pontos de fuga, né? Que é uma ilustração sem uma inclinação da sua câmera ou do seu observador para cima ou para baixo, então você pode só colocar aqui em 0%. Eu, particularmente, é a única coisa que eu não gosto
do Lazy Nezumi é esse View Tilt. Em vez de ter o controle do meu ponto de fuga aqui, quando eu for controlar ele, eu tenho que simplesmente mexer nesse View Tilt, o que vai mexer automaticamente a minha linha do horizonte, e eu não gosto muito disso, particularmente falando, tá? Mas você acostuma também, beleza? Isso é porque se o meu ponto de fuga estiver lá para cima, então quer dizer que eu estou olhando para cima, então naturalmente a minha linha do horizonte abaixa, entendeu? Então por isso que ele vem aqui para baixo. Mas vamos deixar aqui então o View Tilt em 0, só para a gente não se confundir muito, tá? Deixar a nossa linha do horizonte aqui no centro. Então beleza. Vamos lá. Eu vou segurar o Ctrl e eu vou mostrar aqui algumas coisinhas para vocês. Os botões em verde, eles são basicamente o controle dos meus pontos de fuga. Então, como eu mostrei para vocês, isso aqui é o terceiro ponto de fuga. Deixa em 0 para ele ficar perpendicular, certinho aqui a minha linha do horizonte. Então, ele vai ficar retinho, ou seja, todas as minhas linhas verticais, elas serão retas, com o View Tilt em 0, tá? Se eu apertar o Ctrl aqui e mudar a posição da minha linha do horizonte, também é muito interessante, né? Se você quiser posicionar, dependendo aí da sua cena, você pode querer modificar a sua linha do horizonte, não só posicionar, perdão, você pode querer modificar os seus pontos de fuga junto com a sua linha do horizonte, então é legal você ter o controle disso. E o que eu acho muito, muito, muito legal é que direto aqui nesses controles você tem o Tilt Line, né? Que são esses botões em ciano aqui, né? O que é isso aqui? Basicamente, isso é uma inclinação do plano, tá? Ele cria o seu ponto de fuga auxiliar. Então, só para mostrar para vocês aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho para cá a câmera, vou apertar Ctrl e eu vou, por exemplo, apertar esse Tilt Line 2, tá? Então, ele vai criar um ponto de fuga auxiliar aqui na direita, né? Seria essa linha azul. Então, eu vou clicar aqui, ó, e vou começar a arrastar, tá vendo? Ele cria esse ponto de fuga auxiliar. Então, para quem sabe de perspectiva, isso é muito útil para se você quiser, por exemplo, inclinar um plano. Então, se eu tiver aqui com a minha linha azul, né, nessa inclinação, se eu quiser mostrar para vocês um plano nessa posição, beleza. Se eu quiser inclinar esse plano, como eu faço na perspectiva, eu posso simplesmente Tilt Line e eu inclino esse plano. Então, ó, eu posso simplesmente utilizar esse ponto de fuga auxiliar para criar os meus planos inclinados, tá? E isso é legal porque tudo que tiver paralelo a essas linhas inclinadas, imagina que você tem uma cena com vários telhados de várias casinhas assim, e eles são todos paralelos. E você precisa fazer a inclinação de todos esses telhados. Então, isso aqui é um método muito legal para você, por exemplo, criar a mesma linha, ó, sabendo que ela está paralela. Não importa a posição aqui na sua cena, você consegue simplesmente vir aqui e criar a sua inclinaçãozinha. Para voltar, muito simples, você segura o Ctrl, vem aqui em Tilt Line 2, clica, segura o Shift e ele junta aonde ele estava, tá? Então, se você clicar e arrastar com o Shift, ele já vai girando, se eu não me engano, a cada 5 graus de inclinação aqui o seu ponto de fuga. Beleza? Ótimo. Então, acho que essas seriam as dicas aqui para passar para vocês. Tem uma coisa também muito legal que você pode utilizar aqui no Lazy Nezumi, que é, segurando o Ctrl, tem esse Fixed Axis, né? Para que serve ele? Esse Fixed Axis, se eu clicar nele, você vai perceber que aparece até um botão ao lado, que é basicamente, ele fixa essas linhas para mim e cria meio que um eixo fixo que você pode usar para, por exemplo, calcular distâncias, tá, no seu desenho. Mas uma coisa que eu gosto bastante é segurar o Ctrl, por exemplo, e usar o grid. Então, beleza, o que seria esse grid? Ó? Vamos supor que eu esteja criando um chão que ele é xadrez, certo? Então, se você criar o seu grid aqui, segurando o Ctrl, né, clicar em grid, cada vez que você clica, ele cria um plano dentro dos 3 eixos de perspectiva que você tem aqui. Então, desse modo, você consegue criar facilmente, por exemplo, um chão, né? Que eu estava falando, um chão xadrez. Então, para quem sabe perspectiva e estudou perspectiva, sabe que é um pouco trabalhoso, não é muito, mas é um pouco trabalhoso você criar o chão bem xadrez para suas ilustrações, para os seus desenhos, entendeu? Então, isso aqui é um auxílio muito massa, que pode salvar bastante tempo aí do seu trabalho,
tá? E uma coisa que eu queria também mencionar é que quando eu estou segurando aqui o Ctrl, eu tenho esse botão amarelo, que ele é o Tick Distance, né? Que é basicamente a distância dessas minhas reguinhas, tá? Mas também, se eu tiver o meu grid, ele também influencia o tamanho do meu grid, entendeu? Então, dependendo, você consegue encaixar perfeitamente esse grid dentro da sua imagem, do tamanho que você quiser, ou usar essas réguas aqui, essas distâncias de régua que também aparece quando eu não tenho esse Fixed Axis, né? Ele também aparece, esses eixos, mas você consegue controlar por aqui, tá? E o que é legal essa reguinha, né, esses traçados dentro da minha régua, você também consegue alterar quantos traçados você quer, basicamente a proporção entre elas. Você consegue editar aqui em Overlay Settings. Então, se eu vier aqui em Settings, Overlay Settings, você consegue, nessa parte aqui de baixo, consegue controlar quantos pontos você quer na sua régua. Então, vou colocar, por exemplo, 2, e ele aparece 2 pontinhos aqui. Point size, e aqui eu já não mexo muito, tá? Eu mexo mais nesse number of points. Importante só falar que esses traçados também, eles sempre vão representar a distância das linhas que dividem um canto só. Não vou me aprofundar muito nisso, mas é importante saber que isso aqui não é uma forma de você medir o espaço, a distância entre os pontos no espaço tridimensional. Apenas medir a distância entre linhas que coincidem na mesma quina, né? Ou na mesma aqui, ó, ou na mesma linha, na mesma borda, tá bom? Isso é importante só de eu deixar isso explicadinho, tá bom? Se vocês quiserem mais dicas também, eu vou deixar o link na descrição pro manual do Lazy Nezumi, que explica bem certinho o porquê dessas coisas que eu tô falando para vocês, ou se vocês esquecerem de alguma coisa específica, vocês sempre podem consultar lá o manual. Beleza? Então, vamos prosseguir. Então, só algumas dicas que eu esqueci de passar. Eu falei aqui de 2 pontos de fuga e 3 pontos de fuga, né? Mas e se você quiser fazer 1 ponto de fuga? Aí é bem fácil, na verdade. Você só precisa configurar certinho a posição desses pontos de fuga. Então, a gente precisa colocar um ponto de fuga que esteja paralelo à nossa linha do horizonte. Então, as nossas linhas aqui, por exemplo, pode ser essa laranja mesmo, ela tem que estar paralela à minha linha do horizonte. Então, você pode tentar fazer manualmente, mas eu recomendo que você mexa direto aqui no ângulo das duas linhas, tá? Então, um ângulo vai ter que ser 90 graus. Então, isso quer dizer que ele está agora paralelo. Opa! Agora ele está paralelo com a minha linha do horizonte, perfeito. E a minha outra linha, se eu não me engano, eu posso até testar aqui, mas eu acho que vai estar com rotação 0 grau. É, exatamente, ó. Então, agora eu tenho um ponto de fuga que me dá profundidade, a minha largura está paralela com a minha linha do horizonte, minha profundidade está em perspectiva ainda, e a minha altura, como já estava, né, setada em 0%, que é o View Tilt, e a minha altura, então, também não vai ter distorção. Então, se eu quiser criar uma caixa aqui em um ponto de fuga, é bem tranquilinho, eu posso só setar dessa forma para o nosso Lazy Nezumi na perspectiva linear e temos uma perspectiva com um ponto de fuga. Perfeito? Então, se vocês quiserem utilizar, recomendo bastante. Agora, deixa eu voltar como estava antes. Aqui a minha... Deixa eu só dar um zoom out. E eu vou voltar aqui as minhas... Opa, perdão. Só voltar aqui e rotacionar o meu outro ponto de fuga para a direita e tem um para a esquerda. Beleza. Agora uma coisa que é muito, muito, muito útil, que é uma dica super boa para perspectiva linear. Às vezes você está criando a sua cena lá e você quer, por exemplo, colocar um objeto rotacionado na sua cena. Então vamos supor que eu tenho todos os meus objetos, toda a minha ceninha aqui, ela foi desenhada com essas linhas, né? Elas estão paralelas. Vamos supor que eu tenho vários objetos. Opa! Vamos supor que eu tenho vários objetos que estão nessa mesma perspectiva, tá? E elas compartilham dos mesmos pontos de fuga, perfeito? Vamos supor esse exemplo aqui. Mas aí, beleza, eu quero colocar essa caixa rotacionada na mesma cena. Então,
Para quem sabe, entende que eu vou precisar mexer os meus dois pontos de fuga ao mesmo tempo para que eu possa criar, por exemplo, um plano rotacionado, perfeito? Então, como que eu faço isso de forma muito simples no Lazy Zoom? Tem um atalho muito bom, que é o asterisco, e o atalho de menos aqui no meu teclado numérico, tá? Vocês podem alterar sempre esses atalhos lá nas opções do Lazy Zoom, tá? Mas eu vou apertar aqui, por exemplo, o asterisco, ó, e vocês vão perceber que as minhas linhas, elas começaram a rotacionar, tá? E elas rotacionam perfeitamente na mesma, digamos assim, na mesma intensidade, o que é perfeito, né? Para quem sabe, fazer isso na mão é muito, muito, muito trabalhoso, é difícil, você vai ter que meio que fazer no feeling, na maioria das vezes, mas dessa forma é um atalho muito, muito, muito útil para você criar essas rotações dos objetos. Então vamos supor que agora eu quero criar um plano aqui. Apertei algumas vezes o menos e eu consigo simplesmente colocar um objeto rotacionado aqui na minha cena. Um plano rotacionado, né? E eu posso utilizar isso como uma base. Se eu quiser criar outros elementos rotacionados, eu vou saber que a distância entre os meus dois pontos de fuga, ela vai estar sempre perfeita, ela vai estar sempre alinhada com aquela minha perspectiva inicial, certo? Então, isso é muito, muito, muito útil. É um quebra-galho absurdo e eu uso bastante isso nos trabalhos, beleza? Essa aqui é a minha dica, certo? Então, outra coisa que eu uso muito, só pra gente seguir, outra coisa que eu uso muito no Lazy Zoom é a perspectiva de elipses. Então, na verdade, eu vou voltar aqui. Vou só apagar esse plano aqui. E vamos falar sobre elipses, tá? Porque elipses também é algo um pouco... é uma parada que dá um pouquinho de dor de cabeça, né? Para você colocar em perspectiva perfeita, né? É claro que você sempre pode sugerir e conseguir colocar de uma forma que engane o observador, mas e se você precisar, por exemplo, colocar uma elipse perfeita aqui nesse plano que eu estou marcando aqui, ó? Eu vou até apagar a parte interna para a gente ficar com algo bem claro aqui. Como que eu faço para colocar? O Lazy Zoom ele tem essa função de elipse em perspectiva. Só terminar de apagar aqui. Que também é muito, muito, muito útil. Vou ligar. E eu vou mostrar para vocês como utilizar, mas só para mostrar no dia a dia, eu não utilizo muito essa janelinha aqui, tá? Se vocês vierem aqui em File e Preset Toolbar e habilitar, ela vai aparecer essa toolbar aqui, tá? Provavelmente para vocês ela vai estar bem grandona, com um monte de ferramenta, né? Com todos os modos dispostos aqui. Mas você pode simplesmente editar essa toolbar, o XML dela. Se você quiser editar, você pode simplesmente remover os outros ícones, se você souber um pouquinho ali da linguagem, é só remover. E eu, no caso, deixo apenas para elipses e para perspectiva linear, que é o que eu mais uso mesmo, beleza? Então eu vou clicar aqui e aí eu já entro direto na minha régua de perspectiva, em elipses de perspectiva, tá? Vamos lá. Ela funciona um pouquinho mais complexo do que a perspectiva linear, tá? Ela tem um pouquinho mais de funções. A régua dessa elipse, ela tem, por exemplo, sem eu clicar em nada, ela já tem os próprios controles aqui. Se eu apertar o Ctrl, ela vai trocar os controles. Se eu apertar Shift, ela troca para outros controles. E se eu apertar Alt, também ela tem outros controles. Então, eu vou também tentar deixar na descrição ali um resumo para isso, mas eu vou passar de um a um, ok? Beleza, então vamos lá. Se eu não apertar nada, o que acontece? Se eu clicar no canto, eu vou mover o meu canto, certo? Então eu posso simplesmente pegar isso aqui e começar a posicionar, ó. Eu posso começar a posicionar os meus cantos aqui, ó, dentro da onde eu quero encaixar essa elipse, entendeu? Eu posso simplesmente fazer isso se eu quiser. É um modo meio grosseiro de fazer, mas funciona, na maioria das vezes funciona. E a elipse já está em perspectiva aqui, ela já está respeitando, vocês conseguem ver aqui, alguns pontos de fuga, certo? Ele não está respeitando necessariamente aqueles pontos de fuga que a gente setou anteriormente, mas ele tem ponto de fuga aqui e a minha altura dele, né, a minha linha vertical, ela está bem retinha, tá? Já funciona, eu já posso pegar, se eu quiser, posso pegar aqui e já começar a riscar,
certo? Mas eu não uso assim, tá? Eu vou mostrar para vocês mais para frente um outro jeito mais fácil, mas só para mostrar então um a um. Posso mover o canto e se eu clicar na borda, eu vou deslizar a minha borda, tá? E ela vai deslizar a borda nesse eixo que já foi setado anteriormente pelos meus cantos, entendeu? Então, ó, eu não consigo arrastar para cima nem para baixo, só consigo mover, deslizar neste canto, beleza? Se eu segurar o Alt e apertar no canto, eu vou deslizar o canto ao longo da borda. Então, ó, se eu clicar aqui, eu posso escolher uma borda e ele vai deslizar esse canto ao longo desse eixo aqui. Se eu voltar para cá, e eu, por exemplo, Alt, clico para a direita, ó, agora ele vem para o eixo da direita. Se eu arrastar o meu mouse para cima, ele não vai fazer nada, ele vai respeitar aquela movimentação inicial, tá? Se eu apertar o Alt e clicar na borda, eu vou mover a minha borda, tá? Aí eu vou mover de forma bem solta mesmo, certo? Se eu apertar o Shift no meu canto, então Shift e aperto o canto, ele vai redimensionar todo o meu plano, ó. Tá vendo? Ele vai redimensionar todo o meu plano a partir do meu ponto central aqui, tá? Se eu apertar o Shift e apertar na borda, e clicar e arrastar na borda, eu vou deslizar a borda e a sua borda oposta. Então, ela vai deslizar essa borda da direita e o da esquerda também, ao longo desse eixo que a gente já também tinha setado anteriormente. Sacou? Agora vem o Ctrl. O Ctrl, ele aparece alguns outros botões, então fica aqui comigo. Vamos lá, um a um, e a gente vai desvendar todos eles. Se eu segurar o Ctrl e apertar no meu canto, eu vou deslizar o plano no ponto de fuga de profundidade, tá? Não vou confundir vocês, eu só vou passar, eu vou só falar isso e a gente vai passar, porque depois a gente vai voltar e eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, tá? Mas basicamente, se eu tiver setado um ponto de fuga aqui, ele vai mover o meu plano ao longo desse ponto de fuga, tá? Se eu apertar na borda, ele vai mover o meu plano nos outros eixos, ó. Então, ele vai mover no eixo que não é aquele outro ponto de fuga, é no outro ponto de fuga, beleza? Não é aquele da direita, é aquele da esquerda, certo? E o melhor aqui, se eu apertar no centro, eu vou mover aqui o meu plano, né? Então, eu vou pegar e vou mover ele na perspectiva, tá vendo que ele está respeitando a perspectiva que a gente tinha setado no começo? Então, se eu pegar aqui, sem apertar nenhuma tecla, e eu simplesmente mover aqui o meu ponto de fuga, e pegar com Ctrl agora e mover o meu plano, tá vendo que ele está respeitando esse ponto de fuga? Isso é muito útil, tá bom? E outra coisa que aparece, deixa eu só apertar Shift, escalar, para mostrar para vocês. Se eu apertar Ctrl, ele vai aparecer outros, né? Ele vai aparecer o Setup VP3, tá? Que é o Vanishing Point 3. Que é basicamente você setar o outro Vanishing Point, né? Que significa o outro ponto de fuga que não foi setado pelos cantos da minha elipse, tá? Sinceramente, eu nunca uso isso, mas se você quiser usar, você pode inclinar ele, né? O ponto de fuga, você pode mover ele ao longo do outro eixo. Eu não uso isso, tá? Mas só para mostrar para vocês. Se eu apertar Shift, ele modifica também aqui a forma que eu posso mover esse ponto de fuga. Ah, Marco, mas por que você está falando que não importa aqui? O que eu faço? Deixa eu só pegar aqui, ó. Então, o Shift ele vai trocar a forma de configuração, tá? Deixa eu só pegar aqui, pronto. Com Ctrl e clica, você volta para a forma anterior dele, tá? Mas por que eu tô falando tanto que não importa tanto? Por que você tá falando dessa forma? Você não usa tanto? Como é que você faz, então? Eu faço de um jeito muito mais fácil, cara. Muito, muito, muito mais fácil, tá? Eu vou voltar para a perspectiva linear só para relembrar vocês. Aqui, ó. Voltei para a perspectiva linear só para lembrar vocês aonde estão os meus pontos de fuga e como eu fiz essa caixa aqui, beleza? Por que eu estou mostrando isso? Porque se eu vier aqui para minha elipse e abrir o Lazy Zoom aqui nas minhas configurações, eu tenho um atalho para configurar todos esses pontos de fuga da minha perspectiva linear. Então, percebe aqui, ó. Setup from Perspective Ruler. Tá vendo? 1 mais 2, 1 mais 3, 2 mais 3. O que é isso aqui? Se eu clicar, ele vai configurar o meu plano da elipse direto
nos pontos de fuga da minha perspectiva linear que eu tinha setado anteriormente. Então, isso aqui que eu uso. Percebe? Ó, eu vou desconfigurar completamente aqui os cantos. Ó. Vou fazer... Ó, tô vendo de frente aqui a minha elipse, certo? Eu vou apertar 1 mais 2. Na verdade, 1 mais 3, ó. Ele já colocou nos meus pontos de fuga perfeitamente configurados. E aí, você pode vir aqui, só com um Ctrl, mover o seu quadrado, Shift, para escalar. E aí você pode, por exemplo, ó, deslizar as edges, ó, encaixar ele aqui nesse quadrado. E você tem a sua elipse perfeitamente encaixada dentro dessa caixa, dentro desse plano, né? E você pode, ó, criar aí as suas elipses, não sei o que você vai fazer. Tá bom? Cara, isso é muito bom, beleza? Então, relembrando, se eu apertar Ctrl, por exemplo, agora, se eu quiser deslizar, ó, aquele meu ponto de fuga já está setado perfeitamente também aqui, ó. Então eu posso mover ele, se eu quiser, para criar as minhas outras elipses distorcidas aqui. É muito legal, cara. Isso aqui é muito, muito, muito útil, tá? Então, se eu quiser fazer um plano superior, eu posso simplesmente vir aqui, ó, encaixar, e eu posso criar a minha elipse certinha dentro do plano superior, né? Claro que ela não está centralizada, mas você pode chegar aqui e centralizar tudo certinho, tá? Isso é muito bom até, se você quiser fazer na perspectiva isométrica, né? Você pode vir aqui e configurar a perspectiva isométrica e depois você volta e põe uma elipse na perspectiva isométrica bem certinha, tá? Isso é muito útil, cara. Muito, muito útil, tá? Só a última coisa sobre elipses que é legal de falar, ele tem essa opçãozinha aqui que é a linha radial, né? Radial line. Se você ativar, percebe que agora, além da minha elipse, eu tenho essas linhas que cortam a minha elipse de formas diferentes aqui. Isso é bom se você precisar fazer, por exemplo... Deixa eu só limpar aqui o meu canvas. Ó, então... Se eu precisar, por exemplo, eu estou fazendo uma elipse e eu quero fazer um corte interno dentro dessa elipse a partir do eixo, do ponto central aqui dessa elipse, certo? Então, como é que eu posso utilizar isso? Eu posso simplesmente... Se eu só clicar e tentar seguir nessa linha, não vai funcionar. O atalho que alterna entre isso é Shift. Então, eu só apertei Shift, ele alternou para mim, ó, aqui, para a forma de radial line, tá vendo? Então eu posso vir aqui, opa, aperto Shift novamente e eu posso fechar, continuar desenhando dentro da elipse, entendeu? Então dependendo do seu trabalho, aí se você precisar fazer alguma coisa nesse sentido, ó, você consegue fazer bem certinho. Então vamos supor que eu queira fazer aqui, ó, algo aqui. E é legal porque tá vendo que ele tá cortando perfeitamente a minha elipse? Então, eu tenho garantia de que isso aqui vai estar bem simétrico, tá vendo? Ó, essas linhas que eu fiz aqui, eu tô riscando aqui na linha preta, mas eu estou observando a minha linha azul, que está lá em cima, ó, para ver se ela está coincidindo com a minha linha da parte de cima, tá vendo? Ó, com essa linha aqui da parte de cima. Apertei Shift, apertei Shift e posso fechar aqui a minha linha. Sacou? É muito útil essa radial line também. Não é uma coisa que eu uso muito, mas eu sei que pode ser útil para muitas pessoas. Sacou? Show de bola. Então, para elipses é isso. Eu só quero, antes de encerrar aqui, eu quero falar algumas outras coisinhas, né? Mostrar, por exemplo, a perspectiva olho de peixe, que ela já vem configurada por padrão, toda certinha. Então, você não precisa fazer mais nada, né? Então, aqui a gente tem basicamente 5 pontos de fuga, certo? Então, aqui é a mesma coisa, ó, View Radius, Ctrl, posso pegar, mover o meu centro, e eu tenho as minhas linhas, a minha régua, para uma perspectiva a olho de peixe, né, com, digamos, 5 pontos de fuga aqui, sacou? Eu não uso muito isso no trabalho, mas se você quiser utilizar, você pode só ligar aqui e experimentar e testar bem, tá? Todos os eixos funcionando perfeitamente, sacou? Beleza? É isso então, certo? Espero que seja útil para vocês aí, espero que vocês tenham curtido. Como eu falei, tem um manual todo lá do Lazy Nezumi, que tá todo em inglês, mas vocês podem simplesmente traduzir com um Google Tradutor, se for o caso, e dar uma lida lá. Tem um esqueminha com um GIF animado, mostrando para vocês exatamente o que cada ferramenta faz.
Mas isso aqui é uma forma que eu uso no meu trabalho, essas réguas de perspectiva do Lazy Zoom, beleza? É isso. Então, antes de encerrar, na verdade, eu queria só fazer uma parte bônus, que era mostrar como configurar as réguas de perspectiva no Krita, tá? Que é um software gratuito e open source. Acho muito bacana também. Não vou usar o Lazy Zoom nele, tá? Eu acho muito bacana que o Krita, além de ser gratuito, ele tem ferramentas muito legais como essas réguas. Então, se você não tem a possibilidade de comprar o Lazy Zoom, que eu sei que agora com o dólar altíssimo é super caro, você pode configurar réguas dentro de um programa gratuito. Muito interessante. E elas são tão boas quanto, assim. Obviamente que elas demandam um certo tempo para configurar. Não tem a opção de rotacionar objeto, que é uma coisa que eu adoraria ver no Krita, mas ainda não tem. Beleza? Mas vamos lá, então. Essa aqui é a minha interface. Eu não sei exatamente como está a interface de vocês, porque o meu Krita tem essa interface já faz muito tempo, mas o que é muito importante é vocês só encontrarem essa Tool Options aqui. É basicamente isso aqui que a gente vai usar e a ferramenta de réguas, tá bom? Que é essa ferramenta aqui de Assistant Tool. Beleza? Então, quando você clicar em Assistant Tool, você vai perceber que a Tool Options ela mudou, né? Então agora, se eu clicar em adicionar, eu vou ter algumas opções aqui. Beleza? Então vamos lá. Eu posso adicionar, por exemplo, um Vanishing Point, que é um ponto de fuga. Beleza? Cliquei aqui em Add Vanishing Point e eu preciso clicar e automaticamente eu já tenho o meu ponto de fuga dentro da minha cena, certo? Se eu clicar novamente, o que vai acontecer? Eu vou criar um outro ponto de fuga. Então isso aqui é muito, muito, muito útil para você criar múltiplos pontos de fuga dentro de uma cena, tá? Você tem a opção, por exemplo, de simplesmente esconder, habilitar, mover ele. Com o Shift ele move nesse eixo que você setou, ó. Tá vendo? Então, por exemplo, se você quiser criar um ponto de fuga auxiliar e já deixar ele para sempre aqui, se você quiser, ó, você pode deixar aqui, você pode simplesmente ocultar ele e a hora que você for usar, você habilita, tá? Esse primeiro botão é para mover, o segundo é para ver, né, visualizar, e o terceiro ele exclui, certo? Então aqui, a única coisa que é importante é você cria 2 pontos de fuga, e se você quiser fazer uma vista com 3 pontos de fuga, você pode criar um terceiro. Então vamos supor que eu criei um terceiro ponto de fuga aqui, que é o meu eixo de altura, certo? Geralmente ele é bem alto, né? Geralmente é bem alto, dependendo da sua inclinação aí. Mas você pode vir aqui configurar, certo? Se você não quiser distorção, se você não quiser nenhuma distorção nesse terceiro eixo, o que você pode fazer é vir aqui em Add, e aí você pode, se eu não me engano, em linhas paralelas, ó. E aí você vai precisar, você pode colocar isso em qualquer lugar. Eu vou colocar aqui no cantinho, ó, fora da imagem mesmo, ó, tá vendo? E eu vou só me certificar que ele vai ficar bem, aí ó, perfeitamente paralelo, tá? Perfeitamente retinho. Então, tanto faz o lugar que você vai colocar, tanto faz mesmo, tá? Porque no momento que eu for pro modo de pincel, de brush, tá vendo agora, ó, que eu tenho acompanhando o meu mouse os 3 eixos? Olha que interessante, tá? Ele não vai funcionar inicialmente porque você precisa ativar o Snap to Assistance, tá vendo? Então agora, se eu tentar fazer a mesma coisa, ele não vai funcionar, ele vai sempre pegar um eixo, ó. Então, o eixo de altura, aqui, ó, pode ser minha profundidade, minha largura, talvez, enfim. Chama do que você quiser. Eu posso criar aqui o meu planinho. Ele é mais simples, como eu falei, do que o Lazy Zoom. Opa. Eita. Ele é mais simples, mas ele funciona muito bem já, sabe? Tá bom? Então, se você quiser utilizar num software gratuito, ele funciona também. Aquilo que eu falei de arrastar, né, dar zoom e tal, ele vai funcionar perfeitamente, tá? Vou deletar aqui e eu vou tirar essas réguas para mostrar uma última coisa para vocês. Acredito que se você quiser, por exemplo, usar perspectiva olho de peixe, você vai ter que fazer o seguinte, ó. Você vai clicar na perspectiva olho de peixe, na Tool Option de olho de peixe, né? Você vai clicar no primeiro ponto de fuga, segundo ponto de fuga, e depois você vai
setar a altura desse seu círculo, certo? Porém, uma coisa que acontece é que o que você acabou de criar, na verdade, é um eixo só distorcido. Então você vai ter aqui só esse eixo distorcido. Opa, aqui ó, esse eixo distorcido. Para olho de peixe, a gente precisa distorcer os outros dois, certo? Os outros dois da altura. Então, ó, deixa eu pegar aqui. Deixa eu só deletar esse terceiro. Eu vou criar novamente, agora clicando aqui. Perdão, eu tenho que clicar na primeira, lá em cima primeiro. Agora sim. Talvez dê algum problema com você. Aqui, enquanto estava tentando mostrar para vocês, ficou a tela preta. Eu acredito que seja pelo aceleramento gráfico que eu estou usando no Krita. Ele ainda tem esses probleminhas, né, infelizmente, mas espero que resolvam em breve. Mas aqui ó, dá para mostrar para vocês que eu setei aqui então os dois eixos do olho de peixe, certo? A única coisa que falta é o quinto ponto de fuga, que é o ponto de fuga central, certo? Então eu posso simplesmente criar aqui um vanishing point. Vamos ver se eu só vou criar aqui e vou arrastar para linha central aqui. Pronto. Agora, a hora que eu trocar, eu tenho todos os meus eixos para a gente desenhar uma perspectiva em olho de peixe, igualzinho a gente tinha feito ali no Lazy Nezumi. Beleza? Nessa mesma ideia, você consegue criar com um ponto de fuga só. Enfim, você pode fazer o que você quiser. É só lembrar de dar o Snap to Assistants aqui. Tem a parte de magnetismo aqui, né, que é onde o seu mouse vai ficar rente à sua régua ou não também, né? Mas enfim, isso aqui. Pro Krita funciona super legal. Eu já usei bastante para fazer alguns estudos, eu gosto, eu recomendo, mas com aquela ressalva de que pode acontecer alguns probleminhas de placa de vídeo, essas coisas, porque não é o software mais otimizado do mundo. Beleza? Mas é legal também, principalmente se você é estudante e não tem a possibilidade de comprar o Lazy Nezumi. Beleza? É isso. Espero que tenha ajudado aí. Depois deixa nos comentários, me fala se faltou alguma coisa e a gente vai conversando por aí. Beleza? Então é isso e até mais.